Oi, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai ver o Teorema de Weierstrass, que é mais um teorema que fala sobre máximos e mínimos de funções. Depois vem o Teorema de Rolle, e aí a gente vai fazer alguns exemplos. Bom, pessoal, vamos falar do Teorema de Weierstrass. Esse é um teorema bastante importante para a matemática, que tem muitas consequências interessantes. Aqui a gente vai explorar algumas das consequências do teorema de Weierstrass, tá bom? Então, o que diz esse teorema? Se f é uma função contínua em um intervalo fechado e limitado, então f tem um máximo absoluto e um mínimo absoluto nesse intervalo. Pode parecer uma coisa óbvia, certo? Geralmente, em matemática, as coisas óbvias são as mais difíceis de demonstrar. Até por isso, a gente não vai demonstrar esse teorema aqui, tá bom? Porque ele recorre a técnicas de teorias que são muito mais avançadas do que o que a gente vai ver aqui no curso de cálculo. Então, deixa eu mostrar para vocês por que esse teorema ele é tão importante. Vamos pegar um exemplo aqui simples. Vamos olhar para o gráfico dessa função. Certo? E a gente sabe que quando x tende a zero, essa função tende a infinito. Quando x tende a infinito, essa função tende a zero. Então, essa função ela não atinge o máximo. Na verdade, ela tende a infinito. Ela assume valores arbitrariamente grandes aqui nesse domínio aqui, tá bom? Isso contradiz o teorema, já que o teorema diz que uma função vai atingir o máximo e o mínimo? Não. Por quê? Porque o teorema exige que o intervalo seja fechado e limitado. Ou seja, esse intervalo aqui não é nem fechado, esse domínio zero a infinito não é nem fechado nem limitado. Então, ele não contradiz o teorema, mas está mostrando que o teorema ele não é tão óbvio assim, que existem situações em que a função não vai ter um máximo, e existem situações em que a função não vai ter mínimo também. Aqui, por exemplo, ela não só não tem máximo, não atinge máximo, como ela tem até um valor ínfimo, que é zero, porque essa função ela não fica menor do que zero, nunca, nesse domínio. Mas ela nunca atinge o zero também. Então ela não atinge o máximo, porque ela fica arbitrariamente grande, e também não atinge o mínimo, tá certo? Agora vamos falar um pouco do teorema de Rolle. Esse teorema diz que se uma função é derivável em um intervalo fechado AB com f de A igual a f de B, então existe um ponto entre A e B em que a derivada da função é zero. Vamos fazer uma demonstração para esse teorema. Então, a gente sabe que se f é derivável, f é contínua. Então, a gente sabe que f de x é contínua, porque f de x é derivável. Logo, pelo teorema de Weierstrass,
f atinge o máximo e o mínimo nesse intervalo. Ok. Então, ela atinge o máximo e atinge o mínimo dentro desse intervalo. Certo? Como a gente já sabe que a derivada da função em máximo local é zero, ou o mínimo local também a derivada é zero, então, se o máximo é atingido no interior do intervalo AB, se o ponto de máximo é atingido, se o ponto de máximo ou o ponto de mínimo é atingido no interior do intervalo AB, então a gente pode considerar esse ponto como sendo C. Então, ok. Então, nesse caso, a gente está resolvido. A gente já tem o C, onde a derivada é zero, porque a gente já sabe que em ponto máximo ou mínimo local, a derivada é zero. Certo? Agora, pergunto. Pode ocorrer de nem o máximo e nem o mínimo ocorrerem no interior do intervalo, mas os dois serem atingidos nos extremos do intervalo? Não. Tá bom? Vamos pensar um pouco. Se f de A for o máximo, de f de x, né? Se ele for o valor máximo de f de x, então f de b também vai ser, porque f de A é igual a f de b. Então, o máximo é atingido nos extremos, certo? Por consequência, ou o mínimo vai ser atingido no interior, e aí a derivada dele seria zero, como a gente quer, ou o mínimo também é atingido nos extremos. Mas aí, se o mínimo também for atingido nos extremos, isso quer dizer que o máximo é igual ao mínimo. Se o máximo é igual ao mínimo, a função tem que ser constante, certo? Ela não pode variar nem para cima nem para baixo, porque o máximo e o mínimo são iguais, certo? Bom, no primeiro caso a demonstração está terminada, no segundo caso a função seria constante. Derivada de função constante é sempre zero. Então, a derivada dela em qualquer ponto seria zero, a gente poderia escolher o C como sendo qualquer ponto no interior do intervalo. Então, de novo, a demonstração estaria terminada. Bom, aqui falta. Se a gente pegar e considerar primeiro o mínimo aqui, o argumento segue completamente análogo. Então, de fato, a gente termina a demonstração aqui. Pessoal, tem duas formas de interpretar o teorema que eu queria comentar com vocês aqui. A primeira é que a gente pode pensar em f como sendo f de t, a posição desse carro da figura no tempo t. Supondo que o carro se move em movimento retilíneo, certo? Então ele se move ao longo dessa reta apenas. E f do tempo inicial, vamos chamar de A, como no teorema, é igual a f do tempo final e é igual ao ponto A. Então, no tempo inicial ele está em A, no tempo final ele está em A também. O teorema de Rolle, ele diz o seguinte: nessas condições, o tempo aqui varia de A a B. T pertence a B. E o que o teorema de Rolle diz? O teorema diz que existe
existe um tempo T igual a C, né? E C no interior de AB, onde f' de C é igual a zero. Certo? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se o carro se desloca e depois termina no mesmo ponto A, quer dizer que em algum momento f' teve que ser zero, ou seja, que a velocidade teve que ser zero. Ele teve que parar. Certo? O que, de uma certa forma, é intuitivo, porque se o carro se move ao longo apenas da reta e ele termina no mesmo ponto inicial, é porque ele teve que parar e dar ré. Outra forma de interpretar o teorema que eu quero falar para vocês é se a gente pensar em termos do gráfico, então uma interpretação geométrica. Aqui, vamos pegar aqui o gráfico da função. A gente sabe que no intervalo AB, f de A é igual a f de B. Certo? Então, eu tenho aqui f de A é igual a f de B. E aqui no meio, a função faz o que bem entende. Desde que ela comece e termine na mesma altura aqui. E o teorema ele diz que quando isso acontece, a posição final e o f de A igual a f de B, então você tem um ponto aqui em que a derivada é zero. Se a derivada é a inclinação da reta tangente, então ele está me dizendo que vai ter um ponto em que a reta tangente vai ser horizontal, certo? Então, olha só, se f de A é igual a f de B, vai ter um ponto entre A e B, onde a reta tangente é horizontal, a reta tangente ao gráfico, certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês nessa aula. Até a próxima.